A paz de Jesus, o amor de Maria, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Igor, sou fundador da comunidade católica UNOS e hoje eu quero fazer a resposta para as perguntas: como iniciar uma vida de oração? Como começar uma vida de oração? Então eu vou dar 10 passos para você que quer começar uma vida de oração e quer aprender como conseguir crescer neste caminho de santidade, tá bom? Então vamos lá para as dicas? A primeira dica é: decida-se. Você precisa ter um caminho de santidade, você precisa se decidir. Para você conseguir trilhar este caminho de santidade, você tem que ter decisão, você tem que decidir-se firmemente. Então, se você toma uma atitude sem uma decisão, sem uma firme vontade, logo você esmorece, logo você para neste caminho. Então, se você se decide firmemente de não voltar atrás, mesmo com as dificuldades que você sofrer, mesmo com as dificuldades que você estiver, você vai ser fiel. Segunda dica: seja fiel nas pequenas coisas, seja fiel nas pequenas atitudes. Não queira começar com um rosário, não queira começar com grandes orações, com liturgia das horas, com um monte de oração. Não, comece com pequenas. Pegue, por exemplo, se você quer rezar o rosário, comece com algumas dezenas. Depois vai aumentando, vai sendo fiel, porque Jesus diz na fidelidade, né, se você for fiel no pouco, eu te confiarei mais. Então, quer rezar o rosário? Comece com o Ave Maria, comece com o Pai Nosso, e vai aumentando gradativamente, vai sendo fiel, vai aumentando, e vai aos poucos crescendo neste começo de oração. O terceiro ponto é: põe tempo de parte para a oração. Ou seja, reserve um lugar, reserve um horário para você rezar. Então vamos supor, você quer criar um hábito, você precisa criar um hábito. Então você precisa ter um horário específico para você rezar. Você precisa ter um horário certo para você rezar. Então, por exemplo, todos os dias, ao meio-dia, eu vou rezar o Ângelus. Todo dia, às 6 horas da manhã, eu vou rezar o Pai Nosso e uma Ave Maria. Então, deixe um horário específico para você, tá bom? Então, é algo que vai te ajudar bastante, é algo que vai te ajudar muito nesse crescimento. A quarta dica é: prepare um lugar para você. Quando você reza em um lugar específico, onde tem uma imagem, onde tem um texto, uma Bíblia, né, onde você possa acender uma vela, tudo isso favorece a sua vida de oração, porque você sabe que você tem um horário e você tem um lugar para rezar. Você não reza em qualquer lugar, você não reza de qualquer forma. Então, se você tem essa oportunidade, vamos supor, você reza no seu quarto, você prepare uma mesa e uma cadeira para você fazer suas orações, onde você possa colocar uma imagem, onde você possa imprimir uma imagem, caso você não tenha imagem nenhuma, né? Onde você possa colocar uma vela. Prepare este lugar. Isso vai ajudar você a crescer na oração. Isso vai te ajudar a aprender mais com o que Deus quer fazer na sua vida. A quinta dica é: estruture, né? Crie uma estrutura e um ritual para a sua vida de oração. Igor, como assim? Eu tenho que fazer um rito igual da igreja? Não, não é bem assim, tá? Digamos assim, vamos falar de um outro jeito. Crie um roteiro de oração. Eu vou dar um exemplo da minha oração. Como é que eu faço? Eu chego lá às 7h30 da manhã, que é o meu horário de oração, lá no meu quarto, pego o meu caderno, pego minha Bíblia e primeiro eu rezo a Cruz Sagrada seja minha luz. Depois eu rezo o São Miguel Arcanjo, falo com Deus, depois eu faço a oração ao Espírito Santo, reconheço a misericórdia de Deus e aí eu começo a leitura bíblica. Então esse é o meu roteiro, essa é a minha estrutura, essa é o meu ritual na vida de oração. Então eu tenho um caminho, eu tenho um percurso para percorrer. Então a mesma ideia é você fazer algo. Veja o que funciona com você. Pegue, por exemplo, se você não consegue rezar com a Bíblia ainda, pegue um rito, né, um livro que você possa meditar. Pegue, digamos, eu tenho que rezar todos os dias um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Creio. Então você começa com um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Creio, sabe? Cria uma estrutura.
desenvolva uma estrutura, tá bom? Tá gostando do vídeo até aqui? Já peço para você, deixa o like para nos ajudar, que vai ajudar a muitas outras pessoas a conhecer como começar uma vida de oração, tá bom? Então, vamos continuar. A sexta dica. Deixe que todo o teu ser reze. Deixe que todo o teu ser reze. E para isso, eu vou usar o que o Cat, né, nos traz para dar um exemplo. A oração não se realiza apenas em pensamentos e palavras. Na oração, todo o seu ser deve estar ligando-se a Deus. O seu corpo, a tua percepção, o seu exterior, a sua vontade, os seus pensamentos. Então, quando você estiver rezando, use a sua imaginação, use a sua memória, use o seu corpo, o jeito que o seu corpo estiver rezando. Às vezes, nós estamos na oração, às vezes nós ficamos, né, para um lado para o outro, às vezes pensamentos, a gente às vezes imagina Jesus. Deixe isso ajudar você a rezar, tá bom? Sétima dica, utilize várias formas de oração. Use, por exemplo, um livro, se você puder, use um livro para poder você dar início nas suas orações. Isso tudo vai ajudar a você crescer. Você também pode fazer oração pré-formulária. Você pode, por exemplo, pegar o Pai Nosso e durante o Pai Nosso você colocar palavras espontâneas, por exemplo, Pai Nosso que me ama, que está comigo e que eu adoro. O Senhor está no céu. Que o seu nome seja santificado, Senhor. Que o seu nome seja glorificado, Senhor. Venha a nós o seu reino aqui no céu, aqui na terra, assim também como no céu. Que a gente possa fazer o seu reino aqui na terra. E que o seu reino seja glorificado no céu. Então veja, você pode utilizar fórmulas e transformá-las em uma oração pessoal. Você também pode usar a oração através das escrituras. Você pode pegar a Bíblia, você pode pegar a liturgia diária, fazer o seu diário de oração e rezar em cima disso. Você pode também fazer uma oração espontânea, uma oração onde você chega e fala: Jesus, eu estou precisando de você hoje, eu quero conversar com você, isso. E você vai falando com ele. Então é uma das várias formas que você tem para rezar com Deus, tá? É uma das coisas que você pode estar fazendo. A oitava dica é: aproveite as oportunidades. Então, às vezes nós vamos ter várias oportunidades para rezar. Então, por exemplo, use as jaculatórias. O que são as jaculatórias? Por exemplo, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Isso você pode fazer isso durante todo o seu dia. Você pode utilizar essas frases pequenas para te ajudar no momento de oração. Você também pode utilizar os momentos em que você está esperando alguma coisa. Então, por exemplo, o sinal do carro fechou, né? O sinal do farol fechou. Reza, aproveita para rezar, né? Você está numa viagem longa, aproveita para rezar um terço, aproveita para rezar alguma oração. Você pode transformar vários momentos em oportunidades para rezar. Você viu algum acidente? Você viu alguma coisa acontecer? Aproveita e reza por essas pessoas. Você está ajudando aquelas pessoas. Além disso, você também está criando uma intimidade maior com Jesus. Então, existem várias graças que você pode fazer. Você pode, por exemplo, na hora que você chega na missa antes, né? Cheguei muito cedo na missa. Aproveita e reza. Se você reza o terço, aliás, se você reza o terço antes da missa, estiver confessado, rezar pelo Papa e fazer as práticas do terço, né, pelas intenções do Santo Padre e Papa, você ainda ganha indulgência plenária, se você comunga e estiver em estado de graça. Então olha a graça que a Igreja nos dá. A indulgência plenária apaga todas as consequências dos nossos pecados. Então, digamos assim, você cometeu 1000 pecados mortais e você já confessou, mas eles ficaram manchos, então você teria que purificá-los no purgatório. Se você está em estado de graça e reza rosários, né, terços, em preparação da missa, na hora que você for comungar, na hora que você fizer este ato de indulgência,
você vai apagando esses 1000 pecados que você fez. Você vai eliminando esses pecados. Então, meu irmão, minha irmã, a graça que você ganha rezando antes da missa, rezando o rosário, rezando o terço antes da missa, é muito grande. É muito grande. Então, sempre que você puder, faça isso. Sempre que você puder, faça essa graça. Tá bom? A 9ª dica é: deixe que Deus se exprima por suas palavras. Ou seja, rezar também é escutar a voz de Deus. Às vezes você está lá rezando, falando, mas Deus também quer falar. A oração não é um monólogo, onde só você fala. A oração é um diálogo, onde você fala e Deus escuta, e aonde Deus fala e você também tem que ouvir. Então, aproveite para fazer alguns momentos de silêncio durante a sua oração, para olhar o que a Bíblia está falando diretamente para você. Às vezes a passagem que Deus está te passando, às vezes as mensagens que Deus te fala através da Bíblia, já são a resposta das suas perguntas. Preste atenção em como que você pode praticar aquilo que o Evangelho fala para você. Preste atenção em como que você pode pôr em prática, porque o Evangelho ele vai te dar várias respostas. Também preste atenção no que os irmãos falam, nos que os documentos da igreja falam, no que o padre fala durante a homilia. Às vezes é Deus falando com você e você não prestou atenção. Então, fique atento, porque durante a oração Deus vai falar muito com você. Mas Deus vai falar ainda mais no restante das coisas da sua vida. Tá bom? Não é só no momento em que eu paro para rezar que Deus vai falar. Deus pode falar tanto na hora que você está falando ali, na hora que você está rezando ali, quanto fora deste momento de oração. Ele pode não falar nada durante a oração, e aí às vezes numa atividade você escuta alguma coisa ou você sente alguma coisa e é uma resposta de Deus. Então não deixe as respostas de Deus passar. Preste atenção quando elas vierem. Também preste atenção na voz interior que Deus coloca em você. É Deus te direcionando, é Deus te orientando para o que você deve falar. Para o que você deve falar e o que você deve fazer. E, para nós, a 10ª dica: reze com a igreja da terra e com a igreja do céu. Como assim? Ore pelos nossos irmãos que estão aqui juntos. Reze as orações comunitárias. Ah, mas que orações são essas? A missa é uma oração comunitária. A missa é uma oração comunitária. Então, quando você reza na missa, você está rezando pelos irmãos da igreja. Também estamos rezando pelos irmãos que estão no céu. Mas você também pode, durante as suas orações, vamos supor que você vai rezar o terço. Senhor, eu quero te oferecer este terço pelas almas do purgatório. Você está rezando pelas almas. Você está rezando pela igreja. Senhor, eu quero rezar esta oração unida aos santos. Você está rezando com a igreja do céu. Senhor, eu quero rezar pela minha diocese. Senhor, eu quero rezar pela minha paróquia. Você está rezando com a igreja da terra. Então, ofereça suas orações. Ofereça a sua vida de oração. Deus tem muita coisa para fazer. Deus tem muita coisa para te ajudar. Então, a dica que eu quero deixar para você hoje, agora, é o quê? Coloque na sua vida de oração, coloque no seu desejo de oração atitudes concretas, coisas que vão te ajudar a crescer numa santidade de vida, coisas que vão te fazer perceber a vontade de Deus para você, que vão te ajudar a se santificar, que vão te fazer ser uma pessoa mais santa. Então, a prática da vida de oração, ela vem através de uma decisão, onde nessas 10 dicas que nós passamos, você vai alcançando os graus interiores, as coisas em que Deus vai fazendo na sua vida, tá bom? Então, eu quero agradecer a sua participação aqui hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito e curtir o nosso vídeo. Um beijo e até a próxima.